dia, meus queridos alunos aí do oitavo ano, professor Lourenço aí, aula de História, dando continuidade à matéria do capítulo 11, falar sobre o período regencial. Ficou aí faltando para a correção da página 244 a 247, é o vestibular Enem, tá bom? Então dá aí 2 minutinhos, 2 segundinhos para você pegar aí o seu livro. Professor, eu não tenho livro, então você vai ter que copiar aí a resposta no seu caderno aí, tá? Bota a data de hoje, bota o capítulo 11, continuação, né? E as páginas 244 a 247, belezinha? Vou estar explicando e corrigindo e depois vou deixar com a sequência da correção aqui no nosso quadro. Valeu? Vamos que vamos? Então vamos lá. Então, número 1 fala assim, ó. Entre 1835 e 1840, ocorreu no Pará uma revolta chamada de Cabanagem. Com relação a essa rebelião, é correto afirmar que... Então aí, ó, essa aí é a letra E de eco. Né? A número 1 aí é letra E de eco. Por quê? Olha só o que diz aí a letra E, número 1. Ele fala que os cabanos propunham a manutenção da estrutura social vigente, apesar de as tropas rebeldes serem compostas de negros, mestiços e indígenas. Tá bom? Então, número 1 aí é a letra E de eco. Beleza? Número 2. O período regencial foi politicamente marcado pela aprovação do ato adicional que transformou a regência trina em regência una. Então, letra C de Charles, aí é número 2, letra C de Charles. 3. Do ponto de vista político, podemos considerar o período regencial como uma fase extremamente agitada, com crises e revoltas em várias províncias, geradas pelas contradições das elites, da classe média e das camadas populares. Então, número 3 aí, letra D de delta. Letra D de delta. 4. O período regencial brasileiro, de 1831 a 1840, foi marcado por revoltas em quase todas as províncias do Império, em meio às lutas políticas entre os membros da classe dominante. Uma das tentativas de superação desses conflitos foi a aprovação pelo Parlamento do Ato Adicional de 1834, que se caracterizava por B de bravo, fortalecer o Legislativo e o Judiciário. Né? Número 4B de bravo. 5. Ao estabelecer critérios para o exercício da cidadania, a Constituição Brasileira de 1824 criou limites à participação de diversos grupos sociais na organização política do Estado. Assinale a opção que identifica corretamente revoltas e conflitos ocorridos no Brasil envolvendo demandas desses grupos excluídos do exercício da cidadania. Então, a melhor resposta aí para número 5 é a letra D de dado, revolta dos malês e cabanagem, né? Letra D de dado, número 5 aí, ó. D de delta, pessoal, tá? 6. A Revolução Farroupilha, de 1135 a 1845, no Rio Grande do Sul, inscrita no quadro nacional de revoltas provinciais, apresenta um conjunto complexo de condicionamentos específicos. Do ponto de vista econômico, é correto apontar como um desses condicionantes, né? Então, o que deu condição para essa situação descrita no número 6, a letra E de eco, a importação do charque platino sem proteção para produção similar gaúcha no mercado interno brasileiro. Então, número 6, letra E, eco. 7. É interessante você ler aí o texto para você poder tirar o contexto, tá, pessoal? Então, no número 7 ele fala assim, ó, leia o texto a seguir, analise e faça o que se pede. Abre aspas. Por mais estranho que pareça, a Agência Nacional de Telecomunicações, a ANAEL, está impondo
o Global Start Mobile, GSM, como uma tecnologia de segunda geração a ser adotada no país, e bloqueando o uso, né, do CDMA em serviço de serviços de terceira geração, que é o 3G. Como consequência, a agência cria a mais anacrônica reserva de mercado na área das telecomunicações. Fecha aspas. Aí ele fala assim, ó, o texto em questão, com base em uma situação específica do mercado de telefonia celular do país, faz uma crítica aos procedimentos da Anatel e, para tanto, traz de volta a chamada política de reserva de mercado, criada no início da década de 1970, mais preciso 74, como intuito de proteger a indústria de informática nacional. Tal política causou, naquele momento histórico, atritos com os Estados Unidos, que, em retaliação, taxou produtos brasileiros naquele país. Historicamente, práticas de reserva de mercado têm contribuído para a gestação de guerras. No caso específico, na nossa história, qual das guerras abaixo teria sido causada por tentativas de reserva de mercado? Né? Então seria também aí a letra E, número 7, né? A Revolução Farroupilha no sul do país. Tá? Então ele fez uma analogia, presente e passado, né? Então aí, ó, número 7, letra E, de E. 8, abre aspas. O período regencial foi um dos mais agitados da história política do país e também um dos mais importantes. Naqueles anos, esteve em jogo a unidade territorial do Brasil e o centro do debate político foi dominado pelos temas de centralização ou descentralização do poder, do grau de autonomia das províncias e da organização das Forças Armadas. Fecha aspas. Sobre as várias revoltas nas províncias durante o período regencial, podemos afirmar corretamente que, letra C de Charles, né? Número 8 aí, ó, podem ser vistas como respostas à política centralizadora do Império, que restringia a autonomia financeira e administrativa das províncias. Então, número 8 aí, letra C de Charles. 9. Como elemento comum aos vários movimentos insurrecionais que marcaram o período regencial, de 1831 a 1840, destaca-se, letra D de dado, o confronto com o poder centralizado. O confronto com o poder centralizado. 10. Sobre a Revolução Farroupilha, ocorrida no Rio Grande do Sul entre os anos 1835 e 1845, é correto afirmar que, letra B de bola, foi, apesar do nome, uma luta da classe dominante local, ou seja, dos pecuaristas gaúchos, estancieiros, né, na sua maioria, e alguns charqueadores, contra o centralismo político e administrativo do imperador brasileiro. Né? Então, número 10 aí, letra B de bravo. E 11. Após a abdicação de Pedro I, surgiu-se no período regencial, entre os anos de 1831 e 1840, uma época turbulenta da história do Brasil. Sobre o período, assinar a alternativa correta. A correta aí é a letra C de Charles. Houve uma divisão entre as elites políticas dominantes, fato que favoreceu a explosão de revoltas regionais. Número 11 aí, ó, C de Charles. E para fechar aí o exercício de hoje aí, ó, esse capítulo 11, número 12, ele fala assim, ó, na Bahia de 1835, os africanos muçulmanos eram conhecidos como malês. O ambiente urbano de Salvador facilitou de muitas maneiras as atividades de propaganda islâmica. A relativa independência dos escravos, a presença de um segmento numeroso de libertos e a interação entre dois grupos ajudaram a criar uma rede dinâmica de
proselitismo, mobilização e convívio. Os malês, que sabiam ler e escrever o árabe, fossem escravos libertos, passavam seus conhecimentos para outros, reuniram-se nas esquinas para oferecer seus serviços, enquanto esperavam os fregueses se ocupavam da religião e rebelião. As informações contidas no texto e os conhecimentos sobre o tema permitem identificar a revolta dos malês como um movimento de caráter urbano durante o qual prevaleceram os dogmas religiosos do Corão ou Alcorão. Então, a 12 aí é a letra C de Charles. Então, olha só, vamos ver como é que ficou aí, tá? Para você que está aí nos assistindo aí online. Então, ficou assim, ó. Número 1 é de Eco, número 2, C de Charles, 3, D de Delta, 4, B de Bravo, 5, D de Delta, 6 é de esquisito, 7 é de Eco, 8, C de Charles, 9, D de Delta, 10, B de Bravo, 11, C de Charles, 12, C de Charles. Beleza? Próxima semana a gente dá início aí ao capítulo 12. Valeu? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau.